Durante a abertura da AgriShow em Ribeirão Preto, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a graça concedida ao deputado federal Daniel Silveira e criticou parte da imprensa e apoiadores. Em seu discurso, o chefe do executivo disse que seu decreto é constitucional e relembrou os chamados indultos natalinos, onde ex-presidentes concederam graça a condenados, como Dilma Rousseff, em 2015, que livrou José Dirceu e Delúbio Soares de acusações do mensalão. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Bolsonaro falou ainda de ações do Supremo Tribunal Federal em desfavor do Brasil e de seu governo e disse ter apenas duas saídas para esses casos, além de cutucar a terceira via. Dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. O que nós queremos dos poderes do Brasil? É que olhem para o Brasil e não olhem para o poder. Cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vai negociar na base do paz e amor com o mundo todo os nossos problemas. Então, para você, alguns dos destaques desse discurso feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai direto a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É um discurso importante que indica que não haverá recuo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Cristina. Boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Esse discurso do presidente Jair Bolsonaro aos produtores rurais na AgriShow foi muito importante, um marco. Primeiro, ele dá todos os sinais e a definição de que não vai recuar nesse decreto que tira, na verdade, do Congresso Nacional uma grande responsabilidade. Era o Congresso que tinha que estar lutando por suas prerrogativas. Eram os presidentes da Câmara e do Senado que deveriam estar votando um projeto para dar esta anistia. Era o Congresso Nacional que tinha que estar defendendo o direito à expressão de um parlamentar. A Constituição definiu logo ali nos primeiros artigos o direito do cidadão a se expressar, o direito da livre expressão. Mas para o parlamentar, esse direito é tudo, é a competência máxima de um parlamentar. Todas as normas que defendiam parlamentares, né, as imunidades parlamentares, foram retiradas e ficaram duas: o voto e a palavra. E agora estão tentando caçar a palavra de um parlamentar. Então eu acho que o Congresso pecou aí e eram os deputados e senadores que deveriam fazer esse papel. Mas coube ao presidente Jair Bolsonaro. Ottoni de Paula é um deputado do Rio de Janeiro que voltou a ser líder na Câmara. Uma demonstração clara de que o presidente Jair Bolsonaro não vai recuar neste relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, que antes mandava sem possibilidades de ser questionado, agora encontrou. Então, outro ponto, a nomeação de Ottoni de Paula, né, para o vice-líder do governo na Câmara. Ele chamou Alexandre de Moraes de cabeça de ovo, de esgoto, de outros nomes que eu não vou falar aqui, porque eu não acho bom um parlamentar falar isso, mas acho que ele tem o direito. Ele foi eleito para isso e vai prestar contas aos seus eleitores, não a mim, não aos ministros do Supremo. E é para isso que se tem um representante na Câmara. E agora, essa definição. O presidente Jair Bolsonaro dizendo que não vai cumprir se o Supremo Tribunal Federal definir o projeto do marco temporário para as demarcações de terras indígenas. Esse é um ponto importante. Há setores no governo que acham que o ex-presidente Lula e outros
deram ao grupo indígena, né? Eu não gosto de usar nação é nação brasileira, todos nós somos brasileiros, inclusive índios, né? Que já estavam aqui na nação brasileira quando os portugueses chegaram. Então, assim, ONGs que funcionavam como sequestradores de índios e não deram nenhuma melhoria. O Lula está falando em criar o Ministério do Índio. É o ministério para encarcerar o índio, para sequestrar o índio? Não seria melhor a proposta do presidente Jair Bolsonaro de fazer o índio evoluir, de levar as terras indígenas, que são, na verdade, terras da União, o progresso e a possibilidade de extração mineral, de plantio, que já existe em alguns lugares de forma irregular, né? Portanto, está aí um discurso importante e digo mais, esta feira ela sempre foi teste para presidente da República e para candidatos. E nós ouvimos aqui os aplausos ao presidente Jair Bolsonaro. Você, o que nos diz desse discurso de hoje do presidente? Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Bem-vinda, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Boa semana a todos. Olha, Vitor, está muito claro, né? Cada dia mais claro que o presidente Bolsonaro ele vem defendendo, dentro das 4 linhas, como ele mesmo fala, a Constituição brasileira, né? Nossa Carta Magna aí, que foi absolutamente ignorada, rasgada, esfaqueada, despedaçada pelos membros do Supremo Tribunal Federal. E o presidente vem demonstrando, né? E falando em vários discursos, inclusive, que depois da vida a coisa mais importante é a nossa liberdade. E não tem como sermos livres se não temos o respeito, o devido respeito à Constituição e às nossas leis. Né? Um país sério, uma nação séria, o único norte possível tem que ser a Constituição. Aí nós podemos entrar, né, nos defeitos da nossa Constituição, como podemos colocar algumas emendas, como podemos refazer algumas páginas da nossa Constituição, que tem defeitos, sim, mas hoje existe um livro, existe uma Carta Magna e ela tem que ser respeitada. E, infelizmente, não é o que temos visto. E o pior, a corte que deveria simplesmente seguir um livro, não, se tornou uma corte política, uma corte ativista, militante. Na verdade, Vitor, a vontade que a gente tem o recado que nós temos para os ministros, hoje, daqui a pouco vamos falar do Barroso, especialmente, aposentem suas togas, concorram a cargos eletivos na Câmara, no Senado. Vocês querem legislar, vocês querem saber como o povo vê vocês, porque ali nas 2 casas no Congresso, ali exatamente estão os representantes do povo que foram eleitos para falar. E hoje os ministros não deixam, além de não deixar cidadãos falarem, derrubando contas de aplicativos de mensagem, derrubando contas de redes sociais, eles não deixam também os representantes desses cidadãos falarem exatamente no Congresso. Agora, Vitor, para finalizar, é muito importante que nesse ano nós prestemos atenção não apenas no que o outro lado está falando, esse lado que quer calar quem está defendendo a liberdade, o que os ministros estão falando, mas prestarmos atenção no silêncio de alguns deputados, no silêncio de alguns senadores que estão aí vendo essas atrocidades sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal e não estão falando nada. Eles foram eleitos para defender o que está na Constituição. E muitos estão usando o silêncio aí como um escudo. Então, prestemos atenção também, não apenas no que os que odeiam a liberdade estão falando, mas naqueles que, envergonhados de defender o que é correto, estão aí se escondendo atrás do silêncio. Covarde. E análise agora da Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Tudo bem, Cris? Boa noite, bem-vinda. Oi, Vitor, obrigada, tudo bem? Boa noite para você, Zé Maria, Ana Paula, Augusto. E queria dar uma boa noite especial para o Sidney, que trabalha atrás do balcão de um açougue num supermercado em São Sebastião. Conheci nesse fim de semana de folga lá e mandou um beijo para todos nós do Pingos.
adora o programa, assiste todo dia junto com a esposa. E aí, aproveitando o gancho do que a Ana disse, é muito gostoso a gente encontrar com o cidadão comum, aquele que trabalha, que paga impostos, que está ali a duras penas tentando garantir um estudo melhor para o seu filho, uma qualidade melhor de vida para sua esposa, né, construir uma família, melhorar a casa onde vive, se encontrar com a família no fim de semana na folga e tal, e ver os ataques à Constituição, os desrespeitos entre os poderes. Esse cidadão comum que acompanha aqui o Pingos nos Is diariamente, que está politizado, que às vezes tem pouco estudo, mas está altamente ligado na política, não gosta, né, Ana, desse silêncio que a gente está ouvindo de muitos integrantes do Congresso Nacional. Ele quer ver os deputados, os senadores respeitando a Constituição. E isso quer dizer respeitando a imunidade, respeitando e defendendo a imunidade parlamentar, a liberdade de expressão, a correta atuação dos ministros do STF, que são guardiões da Constituição, e não pessoas que estão ali atacando a Constituição o tempo todo, como nós temos visto. Então, esse cidadão comum não quer silêncio, ele quer ouvir o parlamentar parlando, para usar o verbo em italiano, ou falando, para usar o verbo em português bem claro. E por isso que ele apoia essa decisão, esse decreto do presidente Bolsonaro, da graça, né, do benefício da graça presidencial, do perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira, que foi tão injustiçado. E aqui não é querer defender o que ele disse, a gente já fez esse disclaimer inúmeras vezes aqui, e eu faço em outros programas também, dos quais eu participo na Jovem Pan e na Gazeta do Povo. Não é defender as falas do deputado Daniel Silveira, mas defender a liberdade dele de externar o seu repúdio ao desrespeito reiterado de ministros do STF à nossa Constituição, que era o que ele fazia naquela crítica que foi considerada abusiva e foi enquadrada como outros crimes, e aí se ignorou um monte de artigos da Constituição para, num julgamento injusto, em que o réu sequer pôde acompanhar a sessão, haver aquela condenação acima até da pena estipulada para homicídio simples, por exemplo, sem qualificadores. Então, o cidadão comum não aceita um julgamento de tamanha injustiça cometido pela alta corte do judiciário e concorda com o indulto, com a graça, né, que é o termo correto, concedido pelo presidente Bolsonaro. Eu trago essa voz das ruas aqui para o programa, porque eu sei que no nosso chat é também o que os nossos telespectadores e o que os nossos ouvintes da rádio estão pensando, estão dizendo, estão colocando nas suas redes sociais. É o que a maior parte da população brasileira diria se pudesse estar aqui também participando do programa. Então, o presidente está certo em confirmar que vai manter, porque é constitucional, esse decreto que ele baixou na semana passada. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, Cris, querida, minha grande parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Bolsonaro lembrou muito bem que houve indultos, já que libertaram o Zé Dirceu e o Delúbio. Esses eram culpados. Agora ele vai ver o Supremo se opondo a um indulto justo e mais interpretado já mais de uma vez e por mais de um ministro como atribuição exclusiva do presidente da República. O presidente Bolsonaro pode só mostrar os vídeos com o Barroso e o ministro Barroso e o ministro Alexandre interpretando o indulto a favor da aplicação dele agora. Agora, só o Bolsonaro não pode? A Dilma pode? O Temer pode? Depende do presidente? Não. Então, eles vão precisar ter muita coragem para cometer a covardia de tentar impugnar nessa decisão, e não vão conseguir. Não vão conseguir. O que eles podem conseguir, como comentaremos nos próximos tópicos aí, é uma tremenda crise institucional. O Alexandre de Moraes, em vez de ficar agora lutando contra o indulto, ele deveria prosseguir na sua cruzada em defesa do Supremo e prender em flagrante perpétuo, ou pelo menos o ex-deputado Vadir Damus, acho que é ex-deputado, né? Que foi presidente da OAB também, e o Zé Dirceu.
Os dois têm vídeos aí na internet, facilmente encontráveis, pregando o fechamento do Supremo, com todas as letras. O Supremo diz que o Dirceu diz que o Supremo é um órgão do governo, não é um poder. Não é um poder. Então é um órgão e acovardado, tem que fechar. E o Vadir Damus diz a mesma coisa. Aqui o Supremo, olha, do jeito que ele existe, tinha praticamente essa composição. Piorou um pouco, mas era praticamente essa. E ele diz que esse Supremo é melhor fechar. Aproveita para prender, o flagrante vale enquanto o vídeo estiver exposto, então que sejam presos. O negócio é o seguinte, é constitucional e dessa vez, como falou o presidente Bolsonaro, essa decisão será cumprida. E ponto, gostem ou não os ministros do Supremo.